Olá! Hoje vamos falar sobre modularização de programas, que na linguagem C é conhecido pelo nome de função. Primeiro vamos falar em termos gerais, o que seria uma modularização de programas. A modularização de programas prevê o seguinte: nós podemos pegar um programa e quebrá-lo em módulos, ou seja, todo aquele código que a gente tem, em vez de ficar preso, por exemplo, dentro da função main, eu posso colocar partes deles em módulos separados. Então, o meu programa vai ser composto por vários módulos. A ideia de a gente fazer isso é que esses módulos tenham funcionalidades, tenham tarefas específicas. Então, o programa fica mais visível quando determinadas funcionalidades estão separadas em códigos dentro de módulos específicos. Bom, outra característica da gente modularizar programas é para evitar que a gente repita códigos em vários locais do programa. Quando às vezes o programa é muito extenso, às vezes num trecho desse programa a gente está fazendo um loop, por exemplo, tá? Uma repetição, um for, fazendo certas atividades. Em outro local do programa, bem lá para frente, a gente faz o mesmo for, fazendo a mesma coisa e assim por diante. Então, o que acontece? Às vezes, a gente altera uma parte do programa para esse for e esse outro local a gente esquece de alterar, tá? Então, isso faz com que a gente cometa erros desnecessários. Então, uma ideia seria a gente fazer o quê? Pegar este único trecho, que pode estar repetido em outros locais, separá-lo num módulo à parte e toda vez que eu precisar que aquele trecho seja executado, eu chamo, ou seja, eu peço para que aquele código seja executado. Então, em vários locais do meu programa, eu poderia estar executando esse mesmo trecho de programa. Bom, então, repetindo a ideia aqui, a gente modulariza programas para fazer com que tarefas específicas estejam separadas em módulos e também para evitar que códigos que sejam repetidos em vários locais estejam em vários locais e possam estar provocando erros, né, futuramente. Então, a gente separa isso num módulo bonitinho, separado, e a gente faz a solicitação da execução dele quando necessário, tá? Então, modularização é mais para esse sentido. Outra característica importante que a gente tem quando a gente fala de modularização de programas é que todo programa tem que ter sempre um módulo que a gente considera principal. Na linguagem C, a gente chama ele de main, que significa a palavrinha principal. Ou seja, todo programa tem que ter um módulo principal, porque é nesse módulo que o programa é inicializado. Então, o processador sempre começa a executar tudo que tem no módulo principal. Então, se a gente der uma olhada no que vai estar nesse código lá dentro, a gente vai ter uma ideia do que o nosso programa faz. Aí, como ele faz, vai estar dentro desses módulos, correto? Então, isso também faz com que a estrutura do nosso programa seja mais legível. Toda a estrutura principal dentro deste módulo main e as tarefas específicas ou repetições estejam em módulos separados. Outra característica importante de que quando a gente faz a modularização de programas, a gente diz que esse programa ele vai ser mais fácil de ser estudado, porque eu posso estudar por módulos e entender melhor o que cada módulo faz. Posso testar mais fácil, porque eu posso testar apenas um módulo para ver como ele está funcionando, em vez de ficar testando aquele programa imenso. E também é mais fácil de atualizar, porque se eu precisar atualizar uma certa funcionalidade, eu sei que ela está dentro apenas daquele módulo. Então, é só aquele módulo que vai ser mexido, atualizado. Então, todo programa modularizado é mais fácil de ser estudado, testado e atualizado. A cara de um módulos, né? Quando a gente tem um programa com módulos, seria mais ou menos alguma coisa assim. Então, nós teríamos, como eu comentei lá atrás, um módulo principal, né? Este módulo principal aqui teria o seu código bonitinho. E, por exemplo, eu teria duas funcionalidades que eu chamei de A e de B.
cujos códigos estão aqui em outro local. Esse outro local é uma sequência do módulo principal, né? Mas a gente caracteriza ele desse jeito aqui. Então, nós temos um módulo principal, um módulo A e um módulo B nessa exemplificação. Então, como eu comentei, o processador sempre começa pelo módulo principal para a execução. Quando eu precisasse que nesse ponto existisse todo este código que está aqui no módulo A, em vez de ele estar aqui, não. Eu coloquei aqui o nome deste módulo. Com isso, eu estou dizendo que eu quero que o processador vá executar o código deste módulo A. Então, eu digo que eu estou chamando este módulo A. Então, o processador faz o quê? Neste ponto aqui, ele para de executar aqui, vai para a parte da memória onde está o código do módulo A, executa todo ele. Quando ele terminar, ele volta para onde ele estava e continua executando. Aqui, por exemplo, eu encontrei uma outra chamada. Eu quero que nesse ponto aqui, o código do módulo B seja executado. Então, o processador novamente para o que está fazendo aqui, vem para o módulo B, executa todo o código, terminou, ele retorna para cá e continua executando o que ele tinha aqui. Chegou nesse outro ponto aqui, ó, é aquele caso que eu falei de trechos repetidos. Eu precisaria que nesse trecho aqui do módulo principal, houvesse novamente a execução daquele módulo A. Então, é só chamar novamente o módulo A. Então, o processador novamente vai sair daqui, vai lá para o módulo A, executa o que tem, terminou, ele volta para cá. Detalhe, módulo A foi chamado em 2 locais distintos, mas quando o módulo A termina, ele sabe exatamente para onde ele tem que voltar, para cá ou para cá, tá? Porque é salvo o local onde ele tem que fazer esse retorno, bem? Isso aqui a gente tem uma analogia com a ideia de links que a gente tem hoje em páginas de internet. Eu estou vendo um texto ou alguma coisa e de repente tem um link para alguma coisa. Se eu clicar nesse link, o que acontece? Uma página nova aparece, certo? A gente lê o que está lá, terminou, não quero mais, sei lá, eu volto para o local onde eu estava. Bom? Então, isso dá uma analogia com isso daí que a gente está falando. Ou seja, então, preciso que algo seja executado, coloco o nome desse módulo, ele é executado, terminou, ele retorna para onde está. Aqui eu fiz uma única passagem, foi e voltou, foi e voltou. Mas a ideia de modularização de programas, eu poderia estar nesse módulo principal chamando A, que ele viesse para cá. Aqui dentro do módulo A eu poderia estar chamando o módulo X, que vai para um outro lugar. Dentro desse módulo X eu poderia chamar o módulo Y. E quando eu saísse desse Y, eu voltaria para o X, que voltaria para o A, que voltaria para cá. Tá bom? Então, existem essas passagens que vai indo para frente e existem os mesmos retornos que vão voltando para trás. Isso aqui, então, é uma ideia geral de como funcionaria a modularização de programas nas linguagens estruturadas. Com relação ainda à modularização de programas, nós temos que comentar um pouquinho alguma coisa muito importante que vai fazer diferença para a gente agora, uma vez que nós vamos começar a modularizar os nossos programas. As variáveis que a gente até então tem criado, ela tem uma certa classificação. As variáveis, elas podem ser chamadas de variáveis globais, tá? Ou seja, uma variável é considerada global se eu declarar essa variável fora de qualquer módulo. Então, fora, por exemplo, do módulo principal, fora do A, do B, do que tiver. Onde é esse fora? É lá na área global. Essa área global é aquela área onde tem os nossos includes. É lá onde hoje, quando eu passo exercícios para vocês, que eu costumo declarar aquelas variáveis. Vocês repararam que eu sempre declaro variáveis fora do main, tá bom? Então, lá naquela área global, eu digo que essas minhas variáveis são globais. Toda variável que é criada num local global, eu digo, né, que essa variável, ela pode ser usada, manipulada, alterada, testada em qualquer outro módulo daquele programa, bom? Uma vez que ela é global. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando criar variáveis globais para evitar essas coisas. Outro tipo, então, de variável que a gente tem é a chamada variável local, tá? Então, a local seria a ideia de que a variável está sendo declarada dentro de um determinado módulo.
Então, se, por exemplo, lá no main eu criar variáveis internas lá dentro, depois que eu abrir a chavinha, eu estou dizendo que aquelas variáveis são locais. Se elas são locais, elas só podem ser usadas, testadas, alteradas, manipuladas apenas por aquele módulo. Bom, os módulos vizinhos não podem fazer uso das variáveis locais. Tudo bem? Então, cada função, né, no caso, cada módulo que eu for criar, cada um pode ter as suas variáveis locais de acordo com a sua necessidade. E eu posso deixar globais para que os módulos possam estar manipulando essas variáveis. Então, prestar muita atenção daqui para frente agora, com a ideia de variável global, variável local. Nós vamos estar falando bastante sobre elas futuramente também. Ainda com relação à modularização de programas. Então, nós como falamos apenas em termos de módulo, né, que é a ideia geral para linguagens, vamos caracterizar que na linguagem C, que é a linguagem que nós estamos aprendendo, né, utilizando no momento, esses módulos têm um nome de função. Tudo bem? Então, todo código na linguagem C tem que estar dentro de uma função. Até então, nós trabalhamos com um programinha com uma única função, que era aquela função chamada main, mas daqui para frente vamos começar a usar os nossos programinhas, além da main, outras funções, correto? Vamos aprender primeiro como que é a estrutura de uma função. Então, toda função que a gente criar na linguagem C, ela tem que ter esta cara. Ela tem um cabeçalho, aqui, tem uma chave que abre com o seu corpo de função e uma chave que fecha. Então, o que existe nesse cabeçalho aqui? Ela tem um tipo, tá bom? Toda função tem um tipo, tem um nome e tem um parênteses na frente. Abre e fecha parênteses que pode ou não ter coisas lá dentro. Então, a gente vai falar sobre cada um desses pedacinhos agora. Exemplificando que na função main, vocês lembram, né? A gente tem um tipo que é int, main, abre e fecha parênteses. Então, aquilo lá é bem característico que é um corpo de uma função. Depois a gente abria a chavinha, fazia alguma coisa e fechava a chavinha. Então, até então, a gente estava aprendendo essa estrutura, meia sem querer, na nossa função main. Então, vamos ver o que significa tipo, o que significa nome de função, essas listinhas e assim por diante. O que é aquele tipo que eu falei lá? Toda função, então, tem que começar sempre por um tipo. É o primeiro item que faz parte do cabeçalho da nossa função. O tipo significa qual é o tipo do valor que esta função pode retornar, pode devolver para quem a chamou. Então, lembrando lá atrás, quando nós tínhamos o módulo principal que chamava o módulo A, eu poderia ser que aquele módulo A retornasse, ou seja, devolvesse algum valor para a função principal, para o main, tá bom? Se ele devolver algum valor, o tipo daquele valor vai ser o tipo da nossa função, correto? Então, quais são esses tipos que eu escrevo? Se essa minha função não retornar nada para quem a chamou, lá naquele lugar do tipo, eu tenho que escrever a palavrinha void, que significa a função não retorna nada. Agora, se essa função for retornar alguma coisa, no lugar da palavrinha tipo, nós temos que colocar exatamente o tipo do que está sendo retornado. Float, int, double e outras coisas mais que vocês vão aprender futuramente, tá bom? Então, se minha funçãozinha tiver a palavrinha float, significa que essa função, lá dentro do corpo dela, existe um retorno de um valor que é do tipo float. Se ela tiver a funçãozinha for tipo int, ela retorna um valor tipo inteiro. Se ela for double, ela retorna um valor tipo double. Se ela for void, ela não retorna nada, tá bom? Então, muito importante o tipo de uma função. Na sequência, então, do cabeçalho, a gente tinha o nome da função, que é uma nomenclatura que a gente dá para a função, um nome qualquer, tá bom? Mas, de preferência, seria interessante a gente sugerir, né? Que tipo de código está sendo feito lá dentro, que tipo de funcionalidade. Então, colocar o nome dessa função com esse texto, né, com esse título da funcionalidade. Porque aí é mais fácil de eu localizar a função quando eu estiver tentando estudá-la, querendo alterá-la e alguma coisa assim por diante. Bom? Dentro dos parênteses, então, eu coloquei lá assim, lista de variáveis locais. O que é essa lista de variáveis locais? Então, é o seguinte. Uma função,
quando eu chamo essa função, eu posso ou não mandar valores para ela poder trabalhar com os meus valores e manipulá-los de alguma maneira. Se eu mandar valores para essa função, dentro daquele parênteses da função, eu tenho que declarar variáveis locais, né? Que vão receber esses valores que estão sendo mandados para a função. Então, se eu mandar 2 valores para essa minha função, dentro daqueles parênteses, eu vou declarar 2 variáveis locais, que é o nome que eu quiser, para receberem esses valores e poderem ser utilizados esses valores lá dentro. Mais para frente eu vou exemplificar um pouquinho melhor para vocês entenderem isso. Bom? Então, parênteses, se tiver variáveis lá dentro, é porque a função precisa de valores para poder fazer o seu trabalho. Se a função não precisar de nada, a gente apenas abre e fecha o parênteses, mas ele sempre tem que existir. Tudo bem? Aqui eu estou dizendo que essas variáveis que eu vou declarar têm que ser do mesmo tipo, quantidade, e devem estar na mesma ordem dos valores. Ou seja, se eu mandar para essa minha funçãozinha 3 números inteiros, no cabeçalho dessa função, entre parênteses, eu declaro 3 variáveis inteiras para receber esses 3 valores inteiros. Se eu mandar para ela apenas 2 valores, um é int e o outro é char, então, dentro desses parênteses, eu declaro uma variável int e uma char para receber esses valores que estão chegando. Bem? A outra parte que nós temos dentro do nosso função, a gente chama então de corpo da função. O que é o corpo da função? É tudo aquilo que está entre a chave que abre e a chave que fecha, que são propriamente os comandos que fazem parte da funcionalidade daquele código, e também lá dentro dessa parte do corpo da função eu posso declarar mais variáveis locais se eu quiser. Então, variáveis locais numa função, eu tenho 2 lugares para serem declarados. Ou dentro do corpo da função, são variáveis que eu vou precisar para fazer algum trabalho interno, ou então elas vão estar dentro dessa lista, entre parênteses, porque são declaradas para receber valores que estão chegando para a função. Mais para frente, vamos exemplificar novamente. Aqui temos um exemplinho de uma função bem simples, tá? Que é uma função chamada testa número. Então, ó, esse cabeçalho que tá aqui já me diz uma porção de coisas sobre a minha função. Está dizendo o quê? Que ela é uma função chamada testa número, tá bom? É o nome dela. Ela é do tipo void, então ela não retorna nada. Todo o trabalho interno que ela fizer está aqui dentro, não vai ser devolvido nada para fora. E para ela fazer o trabalho dela, ela também não precisa de nada. Então, aqui dentro do parênteses, a gente está vendo que ela não declarou nada internamente, correto? Então, se eu precisar da função testa número para fazer alguma coisa, é só chamar por ela e não mandar nada para ela, tá? Porque ela sabe qual é o trabalho dela que ela vai fazer. Ela, portanto, é uma função sem retorno e sem parâmetros. A funçãozinha aqui, então, tá começando, no caso aqui começou meio no cantinho, tá? Internamente, então, a essa função que abre aqui e fecha aqui embaixo, nós estamos declarando 2 variáveis x e y, são variáveis locais, elas pertencem a essa função testa número, e elas vão ser utilizadas dentro do corpo do programa. Aqui dentro, o que eu estou? Recebendo um número por digitação guardando em x, recebendo outro número guardando em y, e comecei aqui uma série de testes. Aqui eu estou perguntando se o conteúdo de x for maior que o de y, é para mostrar no vídeo essa mensagem. O primeiro valor é que é maior, tá? O que foi armazenado em x é maior que está armazenado em y. Se não for, então, se o x é que for menor que o y, então eu vou dizer que o segundo valor é que é o maior, correto? Se não, é porque as 2 variáveis têm o mesmo conteúdo. Então, eu dou a mensagem, os valores são iguais. Então, aqui, ó, é um trechinho de código, tá? Poderia estar no main, mas eu quis deixar essa parte de testa número separados. Separei dentro de uma funçãozinha, que eu dei o nome de testa número. Ela é uma função que faz todo o trabalho interno, quer dizer, os valores que ela vai comparar aqui foram recebidos dentro da própria função. Então, não precisei mandar nada para ela, mas eu poderia também estar mandando. Eu poderia, antes de chamar essa testa número, mandar valores para ela. Se fosse o caso, essas x e y teriam que ser declaradas aqui dentro do parênteses para receber esses valores que eu estaria mandando. Lá para frente a gente vai ver como manda esses valores, tá bom?
Então, uma funçãozinha bem simples para vocês terem uma ideia de que é uma função. Vamos falar agora quando nós temos um programa já completo com o main e mais funções. Como é que ele pode estar estruturado? Então, por exemplo, aqui, eu tenho a minha função main, ela está toda completa aqui, eu consigo saber, porque aqui está o cabeçalho dela, com a chave que abre, todo o código dela e a chave que fecha. E este exemplo aqui, eu tenho duas funções que trabalham com ela, a F1 e a F2. Então, esta é a função F1, ela está todinha aqui com o cabeçalho dela, com a sua chave que abre, o seu código e a chave que fecha, e toda a função F2 aqui também, com o seu cabeçalho, a chave abre e a chave que fecha, com o seu código interno também. Então, 3 funções completas. Então, vê-se aqui que o main é a última coisa. Então, mesmo que a função main seja a última das funções descritas no programa, o processador sempre vai começar a executar o programa aqui dentro, tá bom? As outras funções foram construídas à parte. Então, para que uma função possa começar o código dela, a outra função tem que fechar a chave dela. Bom, uma chave que fecha a primeira que foi aberta significa que aquela função inteira está completa. Então, ó, cada uma tem o seu pedacinho. Se eu construir o meu programa desse jeito aqui, eu estou dizendo aqui em cima que não é necessário eu declarar no meu programa que além da main, eu tenho uma função chamada F1 e uma função F2. Por quê? Porque elas existem, o corpo delas, antes da minha função main. Correto? O compilador não vai ter problema com isso quando encontrar aqui dentro do main, por exemplo, eu chamando a função F1 e chamando a função F2. Então, já que estamos aqui nesse exemplo, deixa eu comentar esses cabeçalhos que estão aqui. Ó, então, o que é essa nossa funçãozinha F1 aqui, ó? Ela é void, então, relembrando, ela é void, aqui dentro não tem retorno de nenhum valor. Vamos falar sobre isso numa outra oportunidade. E aqui dentro, ó, tem duas variáveis locais sendo criadas, A e B. Significa o quê? Que para eu chamar essa função F1, por exemplo, daqui de dentro do main, eu tenho que mandar 2 valores inteiros para F1, porque esse um valor vai cair dentro de A e o outro valor vai cair dentro de B. E aqui dentro de F1 eu vou poder usar esse A e B com esses valores, tá bom? Essa é a característica da F1. A F2 está aqui. Qual é a carinha dela aqui, ó? Antes do nome dela está escrito int. Então, eu sei que aqui dentro desse código que está escrito, em algum lugar vai ser retornado um valor inteiro para quem chamou SF2. Que provavelmente seria aqui dentro do main que eu estaria chamando SF2. Tá bom? Então, eu vou receber de volta um número inteiro que essa função vai me dar. Para eu chamar F2, olha, ela não tem nada aqui dentro do parênteses, é diferente da F1. Ou seja, daqui de dentro, quando eu precisar chamar F2, não preciso mandar nada para ela. Bom, ela não precisa de nada, ela nem declara nada lá dentro. Então, aqui, um exemplinho de um programa, main, F1 e F2, as duas funções descritas totalmente antes do main. E se eu quisesse fazer ao contrário? Se eu quisesse primeiro fazer o main, depois uma F1, depois uma F2, tá? Eu posso construir o programa desse jeito também. Se eu fizer isso, o compilador vai ter um problema quando ele estiver aqui dentro do main, porque ele vai ver lá que eu estou chamando uma função F1, uma função F2, e ele não sabe onde está, porque ele ainda não compilou para frente, não viu que elas existem para frente. Então, quando a gente faz isso de construir as funções após o main, o que a gente faz? A gente vai lá na área global, que é aquela área ali em cima, onde tem os includes, tal. A gente pega o cabeçalho de cada uma dessas duas funçõezinhas no nosso exemplo e coloca ali em cima. Tá vendo? Que bonitinha, com o seu ponto e vírgula na frente. Aqui não tem ponto e vírgula, tá bom? Mas na declaração elas têm que existir. Então, até coloquei um comentário aqui, ó. Declaração das minhas funções que eu vou usar no programa. São essas duas. Então, se elas existirem aqui, quando o compilador estiver compilando, chegou aqui no meu main e vê que eu estou chamando F1 e F2, ele vai saber que ela existe, que está sendo chamada de maneira correta. Porque aqui em cima, ó, ele consegue saber como que é a cara da F1, como é que é a cara da F2. Vai saber se ela tem retorno, vai saber se eu estou chamando ela, mandando valores corretamente e assim por diante. Bom? Bom, então, duas maneiras para a gente trabalhar. Ou a gente constrói todo o código antes do main, ou construímos depois do main, mas declaramos as nossas funções lá em cima.
Então, isso é a maneira como a gente estrutura um programa. Este caso aqui em particular é em particular para a linguagem C. A linguagem Java, por exemplo, ela é muito semelhante à ideia das funções, mesma carinha e tal. Só que lá na linguagem Java eu posso construir as minhas funções após o main, que não vai ter problema de declará-las aqui no começo, porque isso é uma característica do próprio compilador do Java. Vamos falar agora como é que a gente chama uma função, né? Então, nós vimos lá que num determinado ponto da nossa função, por exemplo, main, eu posso estar chamando minha outra função que tiver no programa. Então, esse programinha aqui, por exemplo, eu tenho uma função main, que está aqui, e tem uma função chamada soma, que está aqui embaixo, correto? Então, essa função soma aqui, ó, como ela está criada posteriormente a main, eu declarei lá em cima, na área global, peguei a primeira linha, copiei, joguei lá em cima com ponto e vírgula, para dizer que existe no meu programa uma funçãozinha chamada soma. Mas para o compilador saber isso daí. Bom, o programa começa a executar aqui no main, em determinado ponto do programa, eu preciso que este código da soma seja executado. Então, é a mesma ideia que eu mostrei lá naquele primeiro desenho para vocês, quando eu chamava o A e o B. Eu coloco aqui o nome da minha funçãozinha, tá aqui, ó, soma, tá bom? Abre e fecha parênteses. Não tem nada dentro de parênteses, porque eu não preciso mandar nada para a função soma, tá bom? Então, nesse ponto aqui, a função é chamada, ou seja, o processador vem para cá e começa a executar o código que está aqui. Então, vejam que o cabeçalho da soma está dizendo que ela é void, ou seja, ela não retorna nada, nenhum valor é retornado, tudo é feito aqui interno e fica por aqui mesmo. E a função soma dentro do parênteses não declara nenhuma variável local. Por isso que quando eu chamei a função aqui em cima, eu não mandei nada para ela, porque ela não precisa de nada, ela nem declara variáveis locais aqui dentro para receber nada. Aí começa a executar o código. O que vai ser executado aqui dentro? Ó, ela vai criar para ela duas variáveis chamadas A e B, locais, elas pertencem apenas à função soma. Um valor é salvo dentro de A, um valor digitado é salvo dentro de B, e na sequência eu mostro no vídeo a palavrinha resultado e somo os dois conteúdos de A e B e mostro o que tem lá dentro. Correto? Então, a funçãozinha soma fez isso, recebeu dois valores, somou o resultado. Então, chamei, ela foi, resultou, fez, achou a chave final, volta para o mesmo lugar onde estava e continua executando aqui no main. Então, tá funcionando bonitinho, uma funçãozinha soma, é o mais simples possível que a gente tem. É uma função que a gente chama, não manda nada para ela volta, não retornou nada para a gente. Tá bom? Então, é mais para exemplificar como a gente chama uma função. É a ideia de colocar o nomezinho dela, certo? Agora, e quando a gente precisa mandar alguma coisa para essa função, como é que a gente faz? Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Temos uma função chamada main. Vamos olhar como é que tá a carinha dela. Hoje ela tem aqui uma variável chamada x, uma variável chamada y. Na x foi jogado o número 5, na y já foi jogado o número 3.7. Então, para ficar mais curtinho o nosso programa, já comecei desse jeito. Detalhe, x é int, y é float, tá? Cada uma já tem seu valor. Agora, neste ponto para frente, eu precisaria multiplicar esses dois valores. Em vez de eu multiplicar aqui, por exemplo, eu vou chamar uma função que sabe fazer multiplicação. Bom, é a função chamada multi, que está escrita aqui na sequência, bonitinha aqui para baixo. Só que a função multi, ela só sabe multiplicar valores que mandarem para ela. Ela não fica recebendo nada por digitação, que nem a funçãozinha soma lá atrás, tá bom? Então, o que eu fiz aqui na hora que eu vou chamar a multi? Entre parênteses, eu escrevi x e escrevi y. O que significa isso? Eu não estou mandando x nem y para cá. Eu estou mandando os valores de x e de y para cá, tá bom? Relembrando que variáveis locais, a outra função não pode mexer na minha... Aqui embaixo, eu não posso mexer em x e y, porque x e y são locais ao main. Mas eu posso mandar os valores que estão em x e y para cá. E é isso que eu estou mandando. Então, neste ponto, o que acontece automaticamente? É desviado para cá, para a função multi. Dentro da função multi, aqui nos parênteses, está sendo declarada duas variáveis locais. Eu chamei uma de V1 inteira e uma V2 de float. Por que int e float? Porque aqui em cima eu estou mandando um valor inteiro e um valor float. Então, o que acontece também automaticamente?
Este 5 que estava na variável x é jogado automaticamente aqui para a variável v1. Esse 3,7 que estava em y é jogado automaticamente aqui para v2. Então, quando a minha função multi começa, v1 e v2 já tem dois valores bonitinhos. Por isso que elas foram declaradas dentro do parênteses para serem inicializadas. Na sequência, crio mais uma variável chamada f3 tipo float. Então, detalhe, essa aqui foi criada aqui dentro do código, não lá em cima. Lá em cima, só aquelas que vão receber valores que estão vindo para cá. Demais variáveis, sempre a gente cria no corpo da função. Então, o que faz com essa V3? Eu vou armazenar dentro dela o resultado de V1 vezes V2. Então, o que é V1 e V2? São duas variáveis que têm o 5 e o 3,7 que elas receberam aqui em cima. A multiplicação é feita, o valor é armazenado aqui e o resultado é mostrado no vídeo, mostrando o conteúdo de V3. Acabou V3? Volta-se para cá e o programa continua normalmente. Então, esse exemplinho foi para mostrar como a gente faz a passagem de valores, quando nós temos funções que necessitam de valores para fazer alguma coisa. Ou seja, essa multi, ela sabe multiplicar qualquer coisa que eu mandar e jogar aqui dentro. Então, hoje eu estou mandando 5 e 1,37, mas eu poderia estar mandando o número 8, o número 12,4, sei lá. Aí o 8 cairia aqui, o 12,4 cairia aqui, ela multiplicaria esses dois valores e mostraria o resultado. Então, ela multiplica qualquer coisa que chegar para ela e cair na variável V1 e V2. Essa é a característica dessas funções que recebem valores. Outra coisa que nós podemos falar sobre essas funções que recebem valores. Lá atrás, eu mandei para a variável V1 e variável V2, tá? Aqui eu estou fazendo uma outra funçãozinha, que a ideia é mostrar que as variáveis que vão receber valores, elas têm o mesmo nome das variáveis de onde eu estava. O que acontece com isso? Então, vamos ver aqui a ideia. Temos uma função main. Aqui dentro nós temos uma variável chamada a inteira, que já está com o número 12. E uma variável b inteira também foi declarada, que já começa com o número 25. Então, detalhe, a e b são variáveis locais que pertencem ao main e têm o conteúdo 12 e 25, respectivamente. Na sequência, eu quero chamar uma função chamada altera. O que a função altera faz? Ela vai fazer alguma coisa de um trabalhinho lá para frente, alterar valores, mas eu vou mandar para ela o conteúdo de A e o conteúdo de B, correto? A gente manda valores. Então, o que eu estou mandando para altera? Eu estou mandando o número 12 e estou mandando o número 25, nessa ordem. Então, relembrando, o programa para aqui, a execução, e vai para o outro lugar da memória onde está a função altera. Mandei dois valores inteiros para lá, então a função altera tem duas variáveis locais dentro do parênteses para serem inicializadas com esses dois valores que estão chegando. E aqui é que vem a coisa que eu estava comentando, ó. Eu declarei aqui dentro também A e B. Ou seja, são variáveis locais. Como elas são locais, elas podem ter o mesmo nome de variáveis locais de qualquer outra função do meu programa. Por quê? Porque se elas são locais, só essa função enxerga. Eu nunca vou mexer nas variáveis da minha função vizinha. Portanto, main pode ter uma variável chamada A e B, e altera também pode ter uma variável chamada A e B. Só que essa A e B que foi criada aqui, agora são duas novas variáveis que estão em outro lugar da memória, e elas pertencem à função altera. Por que elas estão dentro do parênteses? Porque elas vão receber valores que estão sendo mandados para cá. Ou seja, o valor que estava nessa variável A, que era o 12, vai ser jogado nessa variável A que está aqui. O valor que estava nessa variável B aqui em cima, que era o 25, vai ser jogado nessa variável B aqui também. Então, quando eu começar esse código aqui, A aqui dentro tem 12 e B aqui dentro tem 25. Aí eu começo o código aqui. Então, esta variável A, que está com 12 aqui dentro, vai ganhar um novo número agora. Ela vai ganhar o número 18. Ela vai perder o 12 dela e ficar com 18. A B, que estava com o número 25, que acabou de receber, vai ganhar um 39 aqui. Ou seja, quem está recebendo 18 e quem está recebendo 39?
são as variáveis A e B desta função altera. São essas duas aqui. Por que são essas duas? Porque são as variáveis que eu estou trabalhando agora, porque eu estou dentro da função altera. Eu jamais poderia estar mexendo na A e B da main, correto? Quando a função terminar, o que acontece? A gente volta para trás, que eu tinha falado. Voltando para trás, aqui eu tenho mais duas linhas de código aqui dentro do main. Eu estou mostrando aqui uma mensagem no vídeo dizendo valor de A após a chamada da função e mostrando o conteúdo de A. Valor de B após a chamada da função, mostrando o conteúdo de B. Então, neste ponto agora do main, que eu voltei da altera, o que vai ser visualizado em A e B? Então, mais uma vez aquilo lá. Eu estou dentro do main? Estou. Então, este A e este B, que estou aqui, são minhas variáveis locais do main. São essas duas aqui. Ou seja, A ainda tem o número 12 e B ainda tem o número 25. Porque quando elas saíram daqui, elas estavam com esse valor e elas não foram mexidas. As variáveis que foram mexidas foram a A e a B da altera. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta eu mandar um 12 ou 25 para lá, eles serem modificados, que quando eu voltar, eu ainda tenho a minha variável A e B com os valores originais, tá bom? Isso aqui é um códigozinho que vocês poderiam até testar num programinha e verificar que isso aí funciona direitinho. Mais uma vez aqui também, ó, a minha função altera está depois do main, então coloquei lá em cima a declaração da função para saber que ela existe e assim por diante. Tudo bem? Então, até aqui nós vimos essa parte de como chamar uma função, como mandar valores para ela. Posteriormente, estaremos vendo numa outra oportunidade mais algumas coisas relativas a funções. E por hoje é só. Muito obrigada.